Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e nessa videoaula refletiremos sobre a convergência entre a hermenêutica e a exegese bíblica, uma relação necessária. Isto é, uma coisa não exclui a outra, mas tanto a exegese como a hermenêutica são complementares ou necessárias para uma boa interpretação do texto bíblico. E utilizaremos como principal referencial teórico o livro da FAESP e também o livro que eu tive a oportunidade de escrever, Hermenêutica Pentecostal, História, Escritura e Experiência do Espírito. Nos debruçaremos especificamente nas páginas 70 e 71. Tá? Na aula anterior, nós definimos o que é hermenêutica bíblica e também os elementos que compõem a construção hermenêutica, a saber, o leitor ou a leitora, o texto ou o gênero literário, ou seja, como diz, como esse texto foi escrito, a linguagem que foi utilizada e assim por diante, a mensagem que diz respeito ao propósito do autor ou o que diz o autor, e também o contexto, tanto o contexto mais amplo, os aspectos culturais, econômicos, sociais, os hábitos, os costumes da época e assim por diante, como o contexto ou a situação vital, porque diz quais as circunstâncias, as motivações que levou o autor a escrever o texto bíblico, a que responde, ou a que fato responde, qual a problemática, o problema que estava acontecendo que levou o autor a escrever o texto bíblico e assim por diante. Então, na aula de hoje, a proposta de hoje é trabalhar especificamente essa convergência entre hermenêutica e exegese bíblica, tá? Como ponto focal decisivo para uma boa construção aí da hermenêutica bíblica, sempre contando com a ajuda do Espírito Santo, que deve estar em todo o processo hermenêutico que envolve exegese hermenêutica, em tudo o Espírito Santo deve estar. Sempre devemos construir a hermenêutica bíblica em um espírito de oração, de temor, de reverência ao texto bíblico e assim por diante. Então nós vimos que hermenêutica vem do verbo grego hermeneus, que significa interpretar, ou seja, hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. Em se tratando de hermenêutica bíblica, que é mais específico, né, trata-se dos princípios que regem a interpretação bíblica. Então iremos estudar os princípios, os aspectos que regem a interpretação bíblica. Existe uma metodologia, existe um caminho adequado para se apropriar do texto de modo mais significativo e fiel à mensagem que o Espírito Santo inspirou os profetas e assim por diante. Segundo Gordon Fee, né, Entendes o que lês, que é um livro clássico de hermenêutica pentecostal, ele diz que o objetivo da hermenêutica, ou seja, qual é o objetivo da hermenêutica bíblica? Então ele diz que o objetivo da hermenêutica não é a novidade pela novidade, porque tem gente que lê o texto bíblico sempre em busca de novidade, sempre de uma coisa nova, sempre de uma sacada nova, mas não é esse o objetivo da hermenêutica, não é buscar trazer à tona significado novo jamais visto, né? Mas sim chegar a um sentido claro do texto, ao significado claro do texto, entender a proposta do Evangelho, da mensagem do Evangelho e assim por diante. Para tanto, um dos elementos essenciais para essa tarefa hermenêutica é a utilização do bom senso aguçado, para não incorrer em interpretações esdrúxulas, interpretações que vai contra a razão humana, porque as coisas de Deus, elas não vão contra a razão humana, contra o bom senso humano. Ele vai além. As coisas de Deus ultrapassam
ultrapassa em muitas ocasiões as categorias racionais, a nossa intelectualidade. As coisas de Deus, em muitas ocasiões, vai além daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos. Nós não conseguimos captar o sentido completo das coisas se não for pela iluminação do Espírito Santo. Mas essa iluminação do Espírito Santo não vai contra a razão, porque Deus que nos dotou de uma racionalidade e jamais o Espírito Santo irá contra aquilo que ele nos deu. Mas vai além, muito além. Agora, o que é exegese? É bom definir as coisas para fazer a relação necessária. O que é exegese? Vimos o que é hermenêutica. Agora, o que é exegese? Exegese bíblica, diga-se de passagem, ela é necessária, em especial. Por que é necessária a exegese bíblica? Tá? Devido à distância, espaço-tempo e das diferenças culturais existentes entre o universo bíblico e o mundo do leitor ou da leitora. A Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, né? Muito tempo atrás, em épocas distintas, com culturas distintas, diferentes, né? E assim por diante. É por isso que é necessário a exegese bíblica, que já vai definir esta palavra exegese, ok? Então, o texto bíblico foi escrito em uma época muito distante, numa cultura diferente da nossa. A maioria dos textos bíblicos tem um pano de fundo cultural, tem como pano de fundo cultural a civilização oriental, pautada em outros parâmetros culturais, em outros, que eu coloquei aqui no texto, pressuposto epistemológico, baseado com bases de conhecimentos diferentes da civilização ocidental e assim por diante. Então isso significa que os costumes, valores, modo de pensar e agir são diferentes da nossa civilização ocidental, ok? Então são mundos diferentes. Por exemplo, eu estou com um texto aqui que fala sobre as mentalidades que são diferentes do mundo ocidental e do mundo oriental, tá? Então, por exemplo, a mentalidade grega é eminentemente lógica. Pergunta-se pelas origens das coisas, né? Então, o mundo ocidental é pautado na cultura grega. Pergunta-se pela origem das coisas, de si mesmo e por sua razão de ser. Pergunta pelas essências. Por isso, a filosofia está associado à Grécia. O hebreu, por sua parte, ou por sua vez, se pergunta pelos que fazem as coisas, né? Tem uma função mais utilitária das coisas, né? E assim por diante, né? São mais práticos os hebreus, tá? Então se pergunta pelo que as coisas fazem. Portanto, é eminentemente prático e relacional. Conhecimento para o grego, por exemplo, equivale a definir as realidades, né, com base na lógica, na razão. Para os hebreus é interagir com elas. Conhecimento é interação. Conhecimento é relação. E assim por diante. A verdade para o grego é intelectual. E ele a discute e a deduz. Para o hebreu é relacional, se faz, conforme João 3:21. É por isso que Jesus disse em João 6. Tanto que a verdade é relacional, o conhecimento é relacional, que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Portanto, se você quer conhecer a verdade, se você quiser conhecer o caminho, se você quer conhecer a vida, se relacione comigo. Se relacione com a verdade. Esse é o mundo hebreu. Esse é o mundo oriental que foi escrito a Bíblia. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então é com essa chave de leitura que devemos compreender as Sagradas Escrituras. É por isso que devemos nos fazer exegese para aproximar do mundo
do texto bíblico, que tinha outros parâmetros e outros modelos de conhecimento, de enxergar a realidade e agir no mundo e assim por diante, tá? Então, diz aqui mais o livro, o hebreu tende a exagerar. Então, o grego é lógico, aquele negócio pontual, definir as coisas tal como elas são, né? Seguindo a lógica cartesiana, né? E assim por diante. O hebreu não, gosta de exagerar, não tem tanta precisão, ou não procura precisar as coisas, né? Então, o hebreu tende a exagerar, e muito. Já o grego não é assim, pois se prende aos fatos e busca objetividade, né? Assim, por exemplo, o texto bíblico aqui de Lucas 14 e 26. Quando lemos a advertência de Jesus que diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não é digno de mim. O que quer dizer isso? Que você deve odiar o seu pai ou sua mãe? Não. É que é uma linguagem exagerada, é uma hipérbole, né? Então devemos compreender que não se deve tratar de odiar, mas de amar menos. Como precisamente lemos, né, na passagem paralela de Mateus 10 e 37, tá? Outro texto bíblico de Marcos 2,17. Quando Jesus diz, não vim chamar os justos, mas os pecadores, devemos compreender que não se trata de exclusões, mas de prioridades, no sentido de não tanto o justo, não tanto A como A, não tanto o justo, mas como os pecadores. Ou seja, prioridades são os pecadores. Não que Deus exclui o justo, mas a prioridade são os pecadores e assim por diante, tá? Então é importante nós ficarmos atentos a essas distintas realidades para fazermos uma boa exegese bíblica e assim por diante, tá? Então vamos lá. Então, além do mais, a interpretação está condicionada por nossa experiência de fé, confessionalidade, origem social, etnia, entre outros, com os quais nos identificamos em maior ou menor grau, conforme nós vimos na primeira videoaula, onde falamos sobre um dos elementos do procedimento hermenêutico, que é o leitor ou a leitora, aquele que acessa, aquele que interpreta o texto bíblico. No entanto, a exegese, né, nos ajuda a clarificar, a esclarecer situações obscuras, não claras, do passado bíblico, passagens difíceis de entender. A exegese ajuda a nos compreender. Segundo, permite-nos ouvir a intenção aproximada do texto bíblico em sua origem, o propósito que o autor escreveu em sua origem, não aquilo que achamos, aquilo que pensamos, né? Terceiro, possibilita as igrejas reavaliarem as suas posições étnico-doutrinárias, tá? Tanto a igreja local, igreja instituição, tanto como igreja como organismo vivo, que somos nós, assim por diante. Então a exegese bíblica ajuda-nos a corrigir aquilo que está errado e assim por diante, tá? Joseph Ademar Kaefer divide a exegese, por exemplo, em 3 partes. Ele divide em 3 partes a exegese. Primeiro, exegese, que em grego significa conduzir para dentro. Nesse sentido, ao acessar o texto, toda a sua bagagem cultural e experiencial é levada para dentro do texto, conforme nós vimos também na primeira videoaula. De acordo com o Bernardo Campos, a exegese, abre aspas, é o aspecto subjetivo da interpretação da qual podemos livrar, mas sim, a qual não dá para nos livrar, mas sim devemos controlar, ok? É nossa vivência o que nos permite aproximarmos ao texto e encontrar nele sentidos que desde outras experiências ou da ausência delas não se visualizariam. Então as nossas experiências que tivemos ao longo da vida nos ajuda a compreender também os textos bíblicos, mas devemos controlar para não forçar o texto, dizer aquilo que não está dizendo e assim por diante, não colocar as nossas impressões no texto e assim por diante. Então, para Campos, chama a atenção
ao aspecto negativo da exegese, tá? Que aspecto negativo é esse? É querer forçar o texto a dizer aquilo que não quis dizer. Uma exegese, diz aqui Campos, uma exegese sem exegese conduz ao erro e a uma perigosa e irracional arbitrariedade. Fecha aspas. Ok? Então, segundo elemento, ou a segunda parte da exegese é a exegese. Tem a ei com ei e tem a exegese com ex já, né? Exegese, que em grego significa trazer para fora aquilo que encontrou no texto. Então a ei com i exegese é conduzir para dentro os seus interesses, a sua bagagem para dentro. A exegese é conduzir para fora o sentido do texto, é trazer para fora aquilo que encontrou no texto, o significado do texto. Então o exegeta irá trazer para fora aquilo que é significativo para o presente. Tá? Ninguém em sã consciência, eu coloquei aqui no meu texto, né, irá estudar o passado pelo passado, mas estudamos para resolver questões do presente. Então estudamos a Bíblia para encontrar sentido nos acontecimentos presentes, sentidos para as nossas vidas, para responder questões interior, questões existenciais, questões políticas, questões econômicas. Então a Bíblia, nós acessamos a Bíblia para responder questões que nos movem no presente, né? Então, dependendo do que te move, a gente acessa o texto bíblico e respondemos e encontramos respostas e assim por diante, tá? Contudo, uma pura exegese sem uma experiência que a motive é simplesmente uma leitura técnica, como feita por uma máquina ou um literato bem informado, né? Tem vários ateus, né? Leandro Carnal, que estuda o texto bíblico, extrai, mas de ponto de vista técnico, extrai as coisas do ponto de vista técnico, né? Mas não há algo que motive, uma questão espiritual que a motive e assim por diante. Então necessitamos interpretar o texto bíblico com o Espírito Santo para encontrar seu sentido profundo e imediato para nós sermos edificados pela palavra de Deus, para não ser uma leitura apenas puramente técnica, mas uma leitura edificante e assim por diante. Terceira parte da exegese é a hermenêutica propriamente dita, que lida com a interpretação do que foi descoberto. A exegese descobre, vai até o passado, e a hermenêutica lida com o presente, que aplica essa descoberta que foi feita do passado, essa exegese, essa escavação que é feita, e a gente aplica para o presente, que é a hermenêutica, tá? É a aplicação para o presente. Então a exegese tem como objetivo buscar o significado aproximado onde o texto foi gerado, a época que foi gerada e assim por diante, haja vista o significado autêntico ser impossível, né? Por isso que eu falo aproximado, o significado aproximado do texto bíblico não dá para resgatar de modo pleno, né? De modo pleno e assim por diante. Então, ainda nessa mesma linha, Luiz Mosconi afirma que exegese é o processo de descobrir e conduzir para fora a mensagem do texto. É deixar o texto falar por si próprio e buscar aquilo que ele quer dizer. Isso é exegese. É deixar o texto dizer o que ele quer dizer. E não cometer a exegese de dizer aquilo que queremos que o texto diga, né? Então a importância de se fazer uma hermenêutica bíblica, levando em consideração o método exegético, aí está a convergência, é que embora a nossa compreensão da verdade bíblica dependa da iluminação do Espírito Santo, tá? Então a compreensão das coisas de Deus precisa da interpretação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem gera em nós a fé, tudo é por meio da graça de Deus, que acessamos por meio da fé, e a fé foi Deus quem nos deu, então tudo pertence a Deus,
e assim por diante, tá? Então dependemos da iluminação do Espírito Santo, tá? Então ela é inevitavelmente colorida pelo tipo de pessoas que somos, tá? Pela época que vivemos e pela cultura que pertencemos, tá? Então por isso que é importante fazer a exegese bíblica, né? Daí a importância da utilização de recursos exegéticos e metodológicos na busca da mensagem aproximada do texto. No entanto, embora qualquer pessoa com uma bagagem exegética sólida possa descobrir percepções exegéticas para os textos bíblicos ou outros, são os discípulos de Jesus que ouvirão as exigências do texto bíblico para a sua vida. Porque tem gente que lê só de um modo técnico, utilizando as ferramentas metodológicas, exegéticas, do ponto de vista técnico. Até extrai a mensagem. Mas só os discípulos ouvirão as exigências do texto bíblico. Só os discípulos serão confrontados com o texto bíblico, serão edificados com o texto bíblico e assim por diante. Então, o convite das Escrituras é para ouvirmos a sua mensagem com fé, com comprometimento e não puramente do ponto de vista técnico. Convite que às vezes é ignorado pela confiança exclusiva no rigor exegético. Tem gente que se estriba muito no seu próprio conhecimento, como diz Paulo, se apoia no seu próprio conhecimento, mas tudo vem de Deus e tudo conseguimos por meio da iluminação do Espírito Santo, se quisermos sermos edificados, ouvir as exigências das mensagens do Evangelho, ouvir a voz de Deus através da leitura do Evangelho e assim por diante. Tá? Então muitos ignoram pela confiança no rigor exegético, naquele rigor metodológico, tornando-se insensível ao texto e à voz do Espírito. Nas palavras de Greg Kenner, né, ele diz, um modo puramente racional de ler é que analisa a gramática e o sentido no contexto. E, no entanto, nunca lida com o texto para considerar as exigências ou o convite ou engajamento de sua mensagem. Essa leitura racional pode muitas vezes tratar de um lado do texto, mas ela não aborda a mensagem como palavra de Deus. Ou seja, tem gente que trata a Bíblia apenas como mera literatura, ignorando esse aspecto sacral, sagrado, a Bíblia como palavra de Deus que fala aos nossos corações, que nos edifica, que nos consola e que nos enche de esperança. Esta é a palavra de Deus. É bom que se diga que esse convite das Escrituras para ouvirmos a sua mensagem com fé não significa desconsiderar a mensagem aproximada onde o texto nasceu. Não significa desconsiderar a exegese. Pelo contrário, para ouvi-la plenamente, é necessário incluí-la em seu contexto cultural, social e assim por diante. Nas palavras de Greg Bartolomeu, citada por Greg Kenner, abre aspas, o texto como a concretização de um evento comunicativo passa a existir em certo momento histórico, em toda a sua sincronicidade. Ele está embutido da história. É crucial que esse aspecto histórico do texto seja levado a sério na interpretação bíblica. Então, é necessário levar em consideração o contexto e assim por diante para extrairmos uma mensagem com mais completude, mais edificante. Então, os escritores, entre os quais os profetas, os apóstolos, embora escrevendo os textos bíblicos sob a inspiração do Espírito Santo, debaixo da inspiração do Espírito Santo, ao que tudo indica, utilizaram-se de recursos culturais disponíveis em sua época, como linguagens e alusões específicas, a maioria se referindo ao mundo rural, com o objetivo de facilitar o anúncio e a compreensão do reino de Deus. Então a linguagem é um instrumental expressivo de longo alcance. Através dela podemos conhecer parte do mundo antigo, como as crenças, superstições e tradições, bem como a práticas religiosas do mundo antigo, né? E assim por diante. Entretanto, para a comunicação se tornar mais eficaz, é necessário ter dois instrumentos que chamamos de
transmissão e recepção, ou seja, quem transmite precisa ter vocabulário compreensível, senão a comunicação ficará interrompida ou mesmo defasada, ninguém entenderá nada com linguagens difíceis e assim por diante, porém caberá ao receptor, aquele que recebe a mensagem, um mínimo de conhecimento exegético para decifrar o texto escrito, haja vista que quem o escreveu levou em consideração as circunstâncias reais do momento, ou seja, quem escreve parte de um pressuposto existencial, parte do seu mundo, parte da sua vivência, parte da mentalidade de sua época e assim por diante. Então, além do mais, quem recebe o texto deve levar em consideração as circunstâncias motivadoras que foi escrito o texto, conforme nós já dissemos. Então, o mundo do texto está cheio dessas circunstâncias. Os escritores bíblicos, ao escreverem, utilizaram vários gêneros para facilitar a comunicação de sua mensagem. Por esta razão, cabe a nós, leitores e leitoras do texto sagrado, o domínio de ferramentas exegéticas que facilitem a compreensão do texto. Ser fiel à mensagem próxima ao original significa entrar nesse universo cultural, ouvir a voz do Espírito e aplicá-lo de modo significativo, eficaz para o presente. Vou repetir mais uma vez. Ser fiel à mensagem original ou próxima do original significa entrar no mundo cultural, entrar no contexto do texto, ouvir a voz do Espírito através do texto e aplicá-lo de modo significativo para o presente, de modo que vidas sejam edificadas pela palavra de Deus. Então esta foi a proposta desta videoaula, trazer essa convergência entre hermenêutica e exegese bíblica como uma relação necessária para nós captarmos de uma forma mais plena a mensagem, o sentido do texto bíblico. Quem não faz isso, sim, é edificado pela palavra de Deus, ouve a voz de Deus, é edificado, faz seu devocional e assim por diante, mas não tem um sentido completo como aqueles que acessa, utiliza dessas ferramentas e assim por diante. Então, para complementar exegese, hermenêutica e experiência do Espírito, ou o Espírito Santo em ação, é um tripé para o procedimento hermenêutico. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e fica com Deus.